A história das 10 pragas do Egito é uma das mais poderosas e emblemáticas passagens do Antigo Testamento. Ela nos conta sobre a luta de um povo escravizado por liberdade e como o poder divino foi demonstrado de forma impressionante através das pragas enviadas ao Egito. Tudo começa quando Moisés, escolhido por Deus, é instruído a confrontar o faraó. A mensagem era clara: deixe o meu povo ir. Mas o faraó, obstinado e cheio de orgulho, recusava-se a libertar o povo hebreu. E foi então que começaram as pragas, enviadas por Deus para mostrar seu poder e convencer o governante egípcio a ceder. A primeira praga foi a transformação das águas do rio Nilo em sangue. O Nilo era a fonte de vida para o Egito, sustentava suas plantações, seus animais e seu povo. Quando as águas se tornaram vermelhas como sangue, o rio deixou de ser uma bênção e se tornou um símbolo de morte. Os peixes morreram e um cheiro insuportável tomou conta da terra. Mas mesmo diante dessa calamidade, o faraó endureceu seu coração. Com a recusa de libertar os hebreus, veio a segunda praga, uma invasão de rãs. As rãs surgiram de todas as partes, cobrindo cada canto do Egito, invadindo as casas, as camas e até as cozinhas dos egípcios. Não havia como escapar. Mas novamente o faraó se recusou a libertar o povo, mesmo após prometer a Moisés que faria isso se as rãs fossem removidas. A terceira praga foi uma praga de piolhos, ou pequenos insetos que saíram do pó da terra e cobriram homens e animais. O Egito, já enfraquecido pelas duas primeiras pragas, agora sofria com uma infestação incontrolável. Mas o faraó continuava inflexível. Depois Deus enviou a quarta praga, que trouxe enxames de moscas. As moscas invadiram o Egito, espalhando caos e destruição. Elas estavam por toda parte, trazendo doença e sujeira. Contudo, o coração do faraó permaneceu endurecido. Em seguida veio a quinta praga, uma doença que atingiu os animais dos egípcios. O gado, os cavalos, os camelos e as ovelhas foram dizimados. A economia do Egito começou a colapsar com a perda desses animais tão importantes para o sustento e o trabalho no campo. Mas nem isso foi suficiente para mudar a decisão do faraó. A sexta praga trouxe feridas e úlceras dolorosas que se espalharam por todo o corpo dos egípcios e seus animais. Mesmo os magos do faraó foram afetados e não podiam mais permanecer de pé diante de Moisés devido às feridas que cobriam seus corpos. Porém, o faraó permaneceu impassível. A sétima praga foi uma chuva de granizo, como nunca antes vista no Egito. Pedras de gelo caíram do céu, destruindo as plantações, as árvores e as casas. Qualquer pessoa ou animal que estivesse ao ar livre durante a tempestade foi atingido e morreu. Mas ainda assim, o faraó se recusou a libertar os escravos hebreus. Logo depois, a oitava praga trouxe uma invasão de gafanhotos. Os gafanhotos cobriram toda a terra e consumiram o que restava das plantações, após o granizo. O Egito foi devastado por essa praga, mas o faraó continuava inflexível, mesmo com seu reino à beira do colapso. A nona praga trouxe uma escuridão densa sobre o Egito. Durante 3 dias, uma escuridão palpável cobriu toda a terra, exceto nas casas dos hebreus. O sol, que os egípcios adoravam como um deus, desapareceu, mergulhando o Egito no medo e na incerteza. Mas mais uma vez, o faraó endureceu seu coração. Finalmente veio a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Nesta praga, o anjo da morte passou por todo o Egito, tirando a vida do primogênito de cada família egípcia, desde o filho do faraó até o filho do mais humilde servo. Essa foi a praga mais devastadora, que trouxe luto a todas as casas dos egípcios. Somente as casas dos hebreus, que tinham seguido as instruções de Deus e marcado suas portas com o sangue de um cordeiro, foram poupadas. Foi essa última praga que finalmente quebrou a resistência do faraó. Devastado pela perda de seu próprio filho, ele ordenou que os hebreus partissem imediatamente. E assim, o povo de Israel foi libertado da escravidão e iniciou sua jornada em direção à Terra Prometida. As 10 pragas do Egito são lembradas não apenas como um sinal do poder divino, mas também como uma história de resistência, fé e libertação. Elas nos ensinam sobre a importância da liberdade e da justiça, e sobre como, mesmo diante de grande sofrimento, a esperança e a perseverança podem prevalecer.